I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion, got my statement. Olá pessoal, hoje eu venho mostrar pra vocês como fazer essa sainha junina de babados com suspensório embutido. É bem simples, tá gente? Bem fácil, vai ser um vídeo rápido, espero que gostem. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nada e deixar o seu like, que é muito importante pra mim. Beijos e até o próximo! Para essa sainha, eu estou utilizando o chita, que é um tecido próprio para fazer roupinhas de festa junina, porém você pode utilizar também o tricoline, que é um tecido de algodão, e aqueles tecidos flanelados, aqueles xadrez flanelado também fica muito bonito, fica bem legal, tá? No caso aqui eu estou utilizando o chita e a quantidade de tecido é de acordo com o tamanho da sainha, tá? Eu vou fazer 2 babados e para cada babado eu utilizo 2 larguras do tecido, porque o tecido ele vem em média com 1,40 de largura, e só 1,40 fica muito simples, fica uma sainha muito murchinha, não dá pra franzir ela direito, fica muito pouco. Então eu corto 2 vezes a mesma largura e vou unir pelas laterais para ficar mais rodado. Então de 1,40 vai ficar com 2,80. Assim fica uma sainha bem mais rodadinha, mais cheinha, tá? Então, no meu caso, eu vou fazer apenas de 2 babados. Vocês podem fazer de 3, de 4, quanto vocês preferirem. Mas aí, no caso, eu estou fazendo com 2. Como que eu faço em relação às medidas? Nessa sainha, eu vou colocar lá em cima ainda um cos. Então, como que eu faço em relação às medidas? Eu vou fazer para uma criança com altura de 32 centímetros. Esse comprimento da sainha dela é de 32 centímetros. Então, eu vou cortar com exatos 32 centímetros. Por quê? Eu vou utilizar 2 centímetros para a barra, para fazer a viradinha da barra, e 1 centímetro lá em cima para poder fazer a união no meu cos. Então, aí no caso, eu vou comer 3 centímetros, mas eu vou colocar um cos de 3 centímetros também. Então, vai compensar essa medida que eu vou perder nas barras, ok? Então, eu corto 2 vezes com 32 centímetros de altura. E agora, a parte do babado de cima fica a gosto de vocês. Eu só recomendo que vocês coloquem da metade para mais, tá? Da metade para maior mesmo, porque senão fica um babado muito curto, aí acaba ficando estranho, desproporcional a saia. Então, no meu caso aí, eu tô cortando o babado de cima com 17 centímetros. Corto também 2 peças iguais, pra gente poder fazer a união das laterais e ficar mais rodada. Agora, para o cos, eu faço o seguinte. Como eu falei pra vocês, eu vou deixar um cos de 3 centímetros, então eu corto ele com 8 pra gente poder dobrar ele depois assim e ficar um cos duplo. Então 3 pra dentro, 3 pra fora e mais 2 centímetros de margem de costura, certo? Agora em relação à largura, eu corto também 2 vezes. Por quê, gente? Se eu cortando desta forma, eu vou colocar depois o meu cos e depois por último eu vou passar um elástico dentro pra poder franzir. Se você cortar apenas um cos pequeno, você vai ter o trabalho de franzir esta saia para ela se encaixar no cos. Então eu acho que é mais trabalhoso. Se você tiver tecido sobrando, é mais fácil fazer desta forma. Agora, para o suspensório, eu corto também 2 tiras com 10 centímetros de largura para ficar com um cos de 4. Para a altura desse suspensório, eu preciso saber a altura do corpinho, que nesse caso é 31 centímetros, que pega do ombro até a cintura. Então, esses 31 centímetros eu vou colocar ela dobrada, que é para ir para frente, a parte da frente das costas, que dá 62 centímetros. Acrescento mais 2 centímetros de margem de costura. E eu acrescento também, gente, mais 3 centímetros para frente e 3 para as costas, pra gente poder passar pelo cos e prender lá embaixo. Então, como ele tem uma altura de 3 centímetros, eu preciso acrescentar essa medida, senão no final das contas vai ficar faltando o suspensório, tá? Então, de 64 eu coloco mais 3, que são 70. Então, eu preciso cortar 2 tiras de 70 por 10. Vou precisar também de lacinhos simples mesmo de fita de cetim, tá? Pra poder enfeitar esta sainha, mas fica a gosto. Em relação ao que vocês vão enfeitar, fica a gosto de vocês, tá? Cada um coloca o que preferir. Vou utilizar também fitinhas de cetim dessa mais estreitinha. Você pode utilizar também cianinha, pode utilizar viés, o que vocês quiserem. No caso, eu vou utilizar também bordado inglês. Alguns conhecem como lese, né? Mas eu vou utilizar esse bordado em inglês. Você pode utilizar também a renda comum, mas você pode colocar também embaixo aí na barra. Mas no caso eu vou fazer diferente, vou colocar mais pra cima e eu vou mostrar pra vocês o passo a passo.
Para começar a montagem, eu vou colocar as minhas duas tirinhas iguais, direito com direito, e passar uma costura. No caso, esses tecidos, eles já vêm com um acabamento próprio que não desfia. Então, vocês não precisam nem passar no overlock, nem no zigue-zague, nem nada. Eu simplesmente vou passar uma costura aí e depois virar essas dobrinhas. Faço o mesmo processo nas duas partes, ficando desta forma, tá? Agora eu abro essas costuras, para não ficar muito grosseira nem de um lado nem do outro. Agora eu vou fazer duas dobrinhas lá na minha barra. Você vê certinho o lado direito, tá? O lado que fica a estampa em pé. E dá duas dobrinhas e passa uma costura bem rente fazendo uma bainha. Agora vamos para a colocação das fitas, das rendas, tá? Como preferirem. No caso, como eu falei pra vocês, eu vou utilizar o bordado inglês. Você pode colocar ele lá na barra também, se quiser. Mas no caso eu vou posicionar ele mais para cima, tá? Eu vou costurar ele aí, eu vou fazer uma marcação mesmo na hora ali na máquina. Eu vou vendo mais ou menos e vou passando uma costura bem rente lá em cima. Faço o mesmo processo no babado de cima também, deixando essa mesma distância da barra. E depois eu venho com a fita de cetim para cobrir este acabamento, tá? Para dar esse acabamento bonito, porque aí no bordado inglês ele desfia. Então eu preciso me atentar a colocar por cima bem certinho, para depois que lavar não ficar desfiando, tá? Aquelas rendinhas comuns de nylon, elas não têm esse problema, mas aí no caso eu preciso fazer isso. Para facilitar, no caso, como eu vou utilizar uma renda bem estreitinha, como tem essa ondulação aí em cima, vai ficar difícil eu conseguir tampar ela com essa renda estreita. Então eu vou vir com uma tesoura aparando essa ondulação, esses gominhos que tem aí em cima, deixando ela mais retinha, tá? Isso vai me ajudar bastante na hora de colocar a fita. Para costurar o bordado inglês, eu vou calcular ali mais ou menos uns 2 dedinhos ali embaixo, da barra para cima, e venho costurando bem rente em cima para depois a fitinha cobrir este acabamento e esta costura. Depois de costurado nos dois babados, agora eu venho com fitas do gosto de vocês, da largura que vocês preferirem, e venho dando esse acabamento. No caso, eu vou costurar ali essa fitinha estreitinha, cor de rosa, e vou passar ela com uma costura zigue-zague mais larguinha, porque assim eu consigo passar uma costura apenas. Essas que são mais largas, eu recomendo vocês passarem uma costura embaixo e outra em cima para ficar bem presa. Depois de todo esse acabamento feito, agora vamos fazer a união dos dois babados. Eu pego pelas laterais para ficar costura com costura certinho, sobreponho a menor na maior e venho agora alinhando tudinho certinho ali. E passo uma costura em cima, prendendo esses dois babados para ficar mais fácil de manusear na hora de colocar o cos. Depois de costurado, agora nós vamos organizar o nosso cos, tá? Eu faço o mesmo processo que eu fiz nos babados. Eu pego as duas tiras, coloco direito com direito e passo uma costura fechando os dois lados, deixando em média aquela mesma margem de costura deixada nos babados. Agora eu pego também ali na minha costura, nessa dobra aí que tá feita, e coloco direito com direito. E vou pegar agora essa costura e alinhar lá nas costuras laterais do babado também. Faço o mesmo processo. Vou unir, você pode alfinetar primeiro se preferir ou ir direto na máquina. Passo uma costura de um pezinho de máquina e deixo aberto ali em média uns 2, 3 dedinhos pra gente introduzir o elástico, tá? Aí com o auxílio de um passador de elásticos, eu vou passar ele ali por dentro. Deixo em média uns 5 centímetros a menos do que realmente tem a cintura, pra poder fixar bem e não ficar escorregando. Depois de passar da costura, eu dei o acabamento ali na overlock. Você pode passar também no zigue-zague, como preferir. E agora eu vou passar o elástico. Depois que eu passei o elástico, eu encontrei as duas pontinhas. Agora eu vou passar uma costura ali de um pezinho de máquina, fechando esse elástico, para eu poder jogar ele todinho pra dentro e fechar essa abertura que ficou aberta. Aí você pode dar o acabamento também na overlock ou no zigue-zague para terminar o acabamento aí dessa abertura. Vou pegar agora os lacinhos, vou posicionar eles ali como eu quiser, como, né, dar a quantidade certinha. E vou colar com cola quente, ou você também pode colocar com os pontinhos à mão. Depois de colocar todos os lacinhos, coloquei mais uns rosinhas em cima também para ficar mais colorido. Agora vamos para o suspensório. Vou pegar aquela tira,
do suspensório, vou dobrar ao meio assim, direito com direito e vou passar uma costura. Você pode deixar uma abertura lá embaixo para poder desvirar ou mesmo no meio do caminho, porque depois a gente vai fazer um pesponto que vai fechar essa abertura. Então a abertura você coloca onde preferir, tá? O importante é deixá-la pra gente poder desvirar. Passei uma costura e deixei a minha abertura bem no meio. Agora eu vou pegar e vou desvirar, saindo por esse buraquinho que eu deixei aberto, ficando desta forma. Agora eu venho, passo um pesponto bem rente, em toda a volta, em todo o contorno, aproveitando para fechar esta abertura. Depois de pespontado, fica assim, tudo bonitinho, tudo bem assentadinho. Agora nós vamos fazer a colocação lá no cos. Eu deixo aquelas 2 costuras nas laterais. E agora eu venho e meço o lugar de colocar esse suspensório na parte da frente. Na verdade eu faço a olho mesmo, não tem como eu falar pra vocês deixem tantos centímetros, porque cada corpo é um corpo. E outra, como tem esse elástico, dá pra poder puxar mais elástico pra um lado pro outro, também não tem essa preocupação, porque depois vocês ajeitam o corpo, tá? Eu vou prender ele na frente, pela parte de dentro, prendendo lá naquela sobrinha da overlock ali, daquela margem de costura que eu deixei, eu vou prender bem ali, desta forma. Você pode dar uns pontinhos à mão, se preferir, se achar mais simples. E depois eu estico e vou prender bem lá em cima no cantinho do meu cos, pra poder ficar bem firme mesmo. E na hora que não colocar no corpo, não ficar repuxando essa parte de dentro pra fora. Então eu faço as 2 costuras. Coloco os 2 suspensórios na frente e depois eu cruzo eles nas costas pra poder prender na parte de trás. E assim fica, gente. Eu alfinetei pra vocês entenderem melhor. Alfinetei lá embaixo, aí você estica, tá? Não coloca nele franzido assim, não. Esse pedacinho aí de colocar o suspensório, vocês estiquem bem certinho pra ficar bem alinhadinho. Colocando as 2 partes da frente, agora nós vamos cruzar para colocar as das costas. Ou se preferir, você pode colocar sem cruzar também, tá? Mas assim fica mais bonitinho e fica mais colocadinho no corpo, não fica escorregando aqui nos ombros. Então eu venho, cruzo lá nas costas e prendo do outro lado. Então, a fitinha, o suspensório que prendeu do lado direito na frente, ele vai prender do lado esquerdo lá atrás e vice-versa. E assim fica a nossa sainha, gente. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora uma outra que eu fiz também. Essa eu fiz com 3 babados e utilizei a rendinha de nylon comum mesmo na barra. Coloquei a mesma rendinha também lá no suspensório pra dar um charmezinho a mais. Então, assim, em relação a enfeitar a sainha, fica muito a gosto de cada um mesmo. Cada um coloca o que quiser, porque é algo mesmo fantasioso que a gente pode ousar e abusar da criatividade, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês tentem fazer, porque não tem segredo nenhum mesmo, é bem simples. Beijos, até o próximo.